que o eleitor paulistano deveria eleger alguém que entende zero sobre gestão pública e não os políticos tradicionais? Imagina o que é administração pública. Você tira o nome público, continua sendo administração. Nós estamos falando de recursos, de riqueza, de eficiência, de processo, de gente. Uma prefeitura com mais de 100 mil pessoas, com um orçamento de 111 bilhões e tendo 12 milhões de pessoas para serem assistidas. Se você tira o público, você vai descobrir que, na verdade, o público é um apelido para um tipo de administração. Quando fala público, a única coisa que eu sei que é diferente do privado é que demora mais. Tem mais gente militando contra, você tem que ter mais paciência, tem que ter saco para aguentar um monte de politiqueiro, de maquinista que fica enchendo o saco para cada um pegar um pedaço desse dinheiro que é do povo. No fundo, quem está assistindo, um dia vai descobrir que não existe dinheiro público, todo dinheiro é privado. A administração realmente é pública para desvencilhar a localização e a capilarização desse dinheiro. Todo o dinheiro é do povo. Só que por que as pessoas não cobram? Porque elas não sabem rastrear, elas não aprendem educação financeira na escola, elas não têm inteligência emocional para entender que elas mandam nisso, elas não entendem de empreendedorismo. Você falou bem o nome de administração. Nenhuma escala da escolarização da cidade, nem do estado e nem federal ensina alguém a abrir uma empresa. O que move o país? Emprego. Emprego não é o governo que gera é empreendedor. Se for pegar esses 10 candidatos aí a prefeito de São Paulo, você pode pegar os outros 9. Eu paguei mais impostos em milhões, eu invisto mais que eles, eu construo mais, eu tenho mais riqueza gerada, saí da pobreza e fui para a extrema riqueza. Eu acho que eu sou um dos poucos que pode falar isso nesse quadro aí. E aí você pergunta para mim o que é administração pública? Deveria ser um ato de lisura, transparência, seguindo os princípios que tem na Constituição Federal, que é o limpo, legalidade, pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. E não é. Engraçado é que eu fiquei 5 anos na Faculdade de Direito, sei tecnicamente como é que funciona todo o ordenamento jurídico do país, mas ele não é respeitado. Então o que adianta estudar uma coisa e não acontecer essa coisa? A administração pública, ela é marcada por morosidade, burocracia, corrupção. E aí você está querendo colocar alguém que é super experiente em corrupção, alguém que mexe na merenda das crianças, por exemplo, alguém que tem esquema com um monte de contrato, com um monte de máfia, isso sim é ser profissional da administração pública? Alguém que não consegue mudar a realidade do povo lá da favela de Travinhas, no Alto Paraisópolis, os caras estão lá há 30 anos e até hoje não teve um melhoramento público, nem um meio-fio, não tem nada, os caras estão no campo de concentração enfiado no meio do esgoto, isso é administração pública? Então assim, a segunda pergunta é, como que alguém entrou na administração pública? Ele já nasceu com esse dom? Todo mundo está na administração pública, teve que entrar um dia. Agora, existe uma revolta. Eu vim da escola pública, uma revolta contra os empreendedores, uma revolta contra os investidores, revolta contra os Estados Unidos. Eu fui comunizado dentro da escola pública. Eu sei o que acontece. Então, a gente não tem um povo hoje e a nação não tem um propósito. A gente vai colocar um propósito a partir de São Paulo, que é fazer essa nação se tornar a mais próspera da Terra até 2050. E São Paulo é o único que consegue fazer isso, porque São Paulo norteia. Assim como a China norteia o mundo, o que acontecer na China é um mini-mundo, o que acontecer em São Paulo, o hemisfério sul inteiro vai copiar. As pessoas não sabem a importância dessa cidade. E eu vendo pessoas tão desqualificadas, despreparadas, maliciosas negativamente em dar uma ré nessa cidade, resolvi parar o que eu estava fazendo e vim ganhar menos que o meu piloto de helicóptero. Vamos falar sobre o Boulos, que é um dos candidatos aí a prefeito como você. O Boulos, ele faz rachadinha? O que você tem a falar sobre exatamente esse ponto aí do Boulos? Ele defendeu a rachadinha do Janones? Explica um pouco pra gente. Eu tava lá no Conselho de Ética, tava uns, talvez, 20 metros do Boulos, eu pensei, cara, o cara quer ser prefeito de São Paulo, ele vai mostrar pra população que ele não é favorável à rachadinha. Com prova cabal do Janones. Tá lá o áudio, foi comprovado que aquilo era rachadinha, ele como relator acaba com a campanha dele e mancha a cidade de São Paulo, que confiou nele. Ele vai e absolve o cara, podendo indicar a criminalização daquilo, pelo menos para ir para o plenário. O que ele fez? Por conta de o braço, né? O sistema sempre dá a mão para não perder o braço, foi lá e praticamente inocentou o cara com prova cabal. Então, o que nós entendemos sobre o Boulos? Ele é um apoiador de rachadinha. Você imagina um cara que é desse jeito sentar na cadeira que governa o ano que vem o orçamento da cidade de São Paulo é 120 bilhões. Você imagina um cara desse escolhendo no secretariado com esse tipo de mentalidade. O cara que tem coragem de institucionalizar a rachadinha, defendendo o povo, porque o representante ali na Câmara, no Parlamento, ele defende o povo e representa o povo. Ninguém do povo tendo prova cabal igual ele teve, ele poderia fazer isso. Segunda coisa,
Eu vou pegar bem pesado com ele, porque ele, com o microfone na mão, sendo relator no Conselho de Ética, ele me xingou. E eu não tinha microfone nem para me defender. Aquilo ali é um canalha. Eu só entrei, Boulos, nessa disputa porque eu tinha certeza que você ia ganhar em relação ao Nunes, porque o Nunes é um cara fraco. E o seu somebody love, sua conversa fiada, encanta muita gente que ninguém tem coragem na favela. Eu te desafio em mais favelas que eu, e eu vou tomar todos os seus votos que você acha que é seu, e você pode caçar. Se você tiver um sonho de ser prefeito, você vai caçar outra cidade pra você, que enquanto eu estiver aqui, você não senta nessa cadeira. Seu comedor de açúcar, você nunca vai fazer isso, eu nunca vou deixar, acabou. Vou perguntar uma coisa polêmica aqui. O Janones postou um print de uma conversa contigo, dizendo que tinha áudios comprometedores que tu mandou pra Fala eles. pra ele mostrar, isso é uma velha fofoqueira do WhatsApp, essa Janones aí, essa rachadora de... Aquela conversa existiu ou Cara, é em fake? 2022, não, manda ele mostrar o áudio, ele até acabou com esse assunto aí, isso é um idiota esse Janones. Eu tenho um contato de pelo menos uns 340 deputados federais no WhatsApp. Eu faço gestão disso aí tem tempo. E eu fui conhecer um deputado federal. Não sabia que era essa prasta aí, né? Não sabia que era essa peste, esse rachador de dinheiro público. E aí eu fui conversar com ele, ele era candidato, assim como eu fiz na eleição para prefeito. Fui conhecer ele como candidato a presidente, depois eu vi o que ele acabou fazendo, foi lá, aliou com o Lula e fez a desossa que fez lá, atacando o Bolsonaro e tudo. Eu tive com ele, o vídeo tá lá, é real, agora mostra os áudios. Não tem nada. Eu chamei ele para um debate, igual eu chamei o Kim, entrevistei o Kim, entrevistei a Marina Helena. Eu não tenho problema nenhum em ter diálogo com qualquer pessoa. O Boulos afirmou que a Venezuela não é uma ditadura. O que você acha disso? Cara, quem é Boulos? O Boulos é uma fábula. Ele tá querendo ser o sucessor do Lula. Graças a Deus o Lula tá no final da carreira. Nós não podemos deixar ele passar o bastão, fazer handover com ninguém. O Boulos é um cara que não cuida da própria vida. É um cara que eu vou revelar algumas coisas dele, que a sociedade paulistana vai ficar em choque. Eu quero que todo mundo entenda que esse cara não sabe nada com nada. Ele é só um militante. Ele é um cara que não quer o bem das pessoas. É um cara que quer comunizar o nosso país. Eles querem fazer o que fizeram na Venezuela. Esse cara não tem compromisso com o povo. Quando você vai revelar? Na hora certa. Vamos carregar uma pedrinha aqui, igual o Davi vai acertar a pedra na cara desse Golias. Se mostra... Ele é simpatizante do Maduro, né? Fala que não tem ditadura. Boulos, nem o povo mais pobre dessa cidade acredita nas suas balelas, cara. Você tem que saber disso. Você é um fanfarrão, eu vou mostrar pra todo mundo. Você também precisa servir na política como se fosse um serviço militar obrigatório. Sabe por quê? Eu não aguento esses Eu caras, sei, né? cara. Você também é do jeito que eu tava esses dias. A gente não suporta mexer com isso porque esses caras treinaram a gente pra gente ficar distante. A gente vai ser destruído por esses vagabundos, cara. Pessoas do nosso nível de pensamento, de cognição, de inteligência, de sabedoria, precisa servir o povo, cara. A gente vai embora pra Suíça, todo mundo, na hora que esses caras ferrar isso aqui, igual a Venezuela? Eles ferram bem já, né? Então, cara, você tá amaldiçoado. Todo mundo que eu tô passando, eu tô amaldiçoando. Sirva pelo menos uma vez na política pra você entender o serviço público. O que esse povo faz lá? É um tanto de gente incompetente. Você imagina um cara que nunca fez 1 milhão na vida comandando 50 bi. Próximo orçamento, 120 bilhões. Quem que vai governar? O cara que nunca fez 1 milhão na vida dele. Ele não sabe o que é essa energia. A chatinha de Harvard nunca trabalhou. Nunca empreendeu. Não ficou a noite sem dormir. Não sabe o que é ter um menino com bronquite, com qualquer problema dentro de casa. Nunca aguentou um tranco de relacionamento. Não sabe nada. Eu quero governar a cidade. Que cidade? Vai governar a sua vida. Começa investindo em você. Eu tava agora numa empresa de investimento. Eles, aonde que você mais investe? Em mim. Onde eu mais investi até hoje foi em mim. Isso hoje eu posso servir mais pessoas por conta desse investimento. Cara, eu tô comprando um prédio nos Estados Unidos. Eu fiquei puto de fazer uma transferência. E na hora que eu vi o câmbio, eu fiquei louco de ter um cara tão idiota como o nosso ministro da Economia. Um cara idiota. Só aumenta a despesa, só quer aumentar imposto, não baixa absurdamente nada do que eles fazem. É o maior gastador de dinheiro público e não entende nada do que tá fazendo. Na hora que eu fui fazer o câmbio, bicho, eu fiquei puto. Tô comprando um prédio pra uma empresa nossa. Eu olhei o câmbio, eu não acreditei, 5,86. Eu falei, não, isso aqui não é possível. Não é possível. Eu quase desisti do negócio. Falei, cara, olha que merda. Eu vou gastar milhões de dólares comprando um prédio e eu tô pagando uma coisa que antes podia pagar 5,20. Agora eu tô pagando 5,86 nesse cacete aqui. Eu fico louco, cara. Como é que em 2024 político mora em palácio até hoje? Por que político mora em palácio, cara? Minas Gerais, não. Ótimo, agora faltam os outros. Por que o presidente da República mora num palácio? Por que o governador mora num palácio?
O cara tem que ser o maior servidor, o cara tem que ser o maior sofredor. Só que esse negócio imperial não acabou ainda. A gente fica idolatrando político, a gente tem político de estimação. O Essa de Queiroz fala o seguinte, falava, né, mas não vai morrer nunca a fala dele, que político e fraude tem que ser trocado pelo mesmo motivo. Acorda. Gente, política é um negócio que não é só rico, não, é todo mundo. A comida que tá na sua casa depende da política. Pelo amor de Deus, aprenda sobre política para nunca mais ter esse tipo de imbecil governando nada nessa cidade, nem nesse país. Pelo amor de Deus, eu faço um apelo para a nação brasileira. Vota direito nesse ano de eleição. Para de votar por causa de individualidade. Para de votar em amigo. Vota em quem tem peito, quem olha pro futuro, quem de verdade gosta de gente.